Olá pessoal, tranquilo? Vamos aqui dar continuidade a essa sequência dos vídeos, né, sobre dicas práticas de transcrição para que você possa aí obter, né, sucesso na prova que vocês estão por fazerem, né? Então, hoje aqui eu quero tratar o seguinte: nós sabemos que a orquestra, né, ela tem, no caso, é dividida por naipes ali, 4 naipes, né? Madeiras, né? Metais, cordas, percussão, e também nós temos e os da banda de músicas, né? No caso ficam os 3 que são madeiras, metais e, no caso, percussão. Mas dentro disso, quais são as dicas que eu quero passar para vocês aqui, que são de erros que muito simples, que eu falo assim, que se não tiver uma atenção, a gente acaba perdendo, né? Pontos na prova por conta disso. Eu queria me ater aqui à questão das cordas, mais específico dos assuntos da viola, né? Dos cellos, né? Aqui eu escrevi, e dos contrabaixos. Então, o que é que acontece? Um erro muito comum, por exemplo, nós sabemos que a maioria do pessoal que aprende, né, o esquema da viola aqui, que a gente sabe que a gente extrai da viola o saxofone alto mi bemol, né, na grande maioria das vezes. Então sempre ali na transcrição, né, quando vem pedindo para saxofone alto mi bemol, ele é tirado das violas. Há um macete que, como a viola é escrita, né, mais comum na clave de dó da terceira linha, aqui é onde fica o dó 3, ó, da viola. E nós sabemos que a viola, ela toca, né, o som real. Então o que é que acontece? O pessoal aprende que você escrevendo uma segunda, né, inferior aqui e pensando como clave de sol, né, você vai justamente adquirir o resultado do uníssono correto em relação a esse dó 3 aqui, partindo para, né, dó 3 na clave de dó na terceira linha, em relação ao lá, né, do saxofone na clave de sol, ali no segundo espaço. Só que se você não tiver um cuidado e você não prestar bem atenção, de repente você dá uma voada, você tem que ver que às vezes a viola também vem na clave de sol. E se ela vier na clave de sol, você vai ver que esse dó 3, que é ali na clave de dó na terceira linha, escrita ali, na terceira linha dentro, o dó 3 aqui na clave de sol é aqui embaixo, que é o dó central. Então o que é que acontece? Se você for usar esse mesmo macete ali, ó, da clave de dó, né, às vezes na rapidez, despercebido, você pode cometer um erro grave, vai botar uma segunda aqui, ó, então que seria segunda maior, um cisão aí, e vai ficar totalmente errado. Por quê? Porque nós sabemos que, né, lembra lá na nossa instrumentação, o saxofone alto mi bemol, ele é escrito uma sexta maior superior, justamente partindo do som real, né? Então, se ele é escrito uma sexta, né, maior superior, então logo ficaria aqui, ó. Por quê? Porque como ela está na clave de sol, aqui é um dó 3, contando uma sexta maior superior, dá esse lá aqui, né, que questão olhando e pensando vai ser a mesma coisa, mas é preciso estar atento. Se vier na clave de dó, na terceira linha, você quiser usar o macete, ainda tem a questão de observar a tonalidade, tá? Mas fique atento, você usa. E aqui, se vier na clave de sol, você usa o mesmo princípio de lá da instrumentação. É bom estar atento a isso aqui, saber, pessoal, estar com os intervalos guardados na cabeça, porque atualmente pode ser que, ao invés de fazer a transcrição, pode ser que seja análise. E de repente, se vier uma pergunta, né, sobre isso, então você não vai responder eu aprendi pelo macete, você vai ter que responder o que é na real, né? Aí aqui nós partimos o quê? Para o cello. O cello, o que é que acontece com o cello? Outra coisa comum. O cello tem que estar atento quais as claves que ele pode vir. Ele pode vir na clave de Fá, né, como na de Dó, como ele pode vir até mesmo na de Sol. Então ficar atento a isso aí para não se enganar na hora ali do nervosismo, tal, e ter cuidado, né? Por causa que na hora do transporte, para o trombone, claro, você vai escrever, né, escreve o que está escrito, escreve o que está escrito
para o cello aqui você vai escrever para o trombone. Mas tem os instrumentos que precisam ser transpostos também, como o saxofone tenor, si bemol, né, o saxofone baixo, si bemol, ou até mesmo o barítono. Então tem que ter esse cuidado. E aí, agora eu quero falar dos contrabaixos. Né? O que é que acontece? Nós sabemos que no time das cordas, o violino, ele toca o som real. A viola também toca o som real. E o cello também toca o som real. Só que o contrabaixo, ele tem uma particularidade, né? Ele toca, o que está escrito aqui para ele, ó, na realidade está soando uma oitava abaixo. Então, esse, pessoal, é um detalhe importante. Por quê? Por causa que muitos já me perguntaram assim, por que para a instrumentação eu conto um 9 lá para o si bemol e aqui para a transcrição eu só escrevo ele uma segunda acima ali. Eu estou falando em relação ao baixo si bemol. Aí a pessoa às vezes não compreende. E eu vou tentar tirar essa dúvida para vocês aqui justamente por quê? Porque o baixo que é dado na transcrição, né, com o contrabaixo, o baixo, contrabaixo, baixo, vier assim, você vai saber que é o baixo de corda e que ele soa uma oitava abaixo do que está escrito. Então, logo, né, se eu for fazer, por exemplo, o transporte com tuba mi bemol, vamos supor que eles pediram tuba mi bemol. Então, se eu fosse partir, né, do pressuposto que aqui está escrito né, uma oitava acima do que ele realmente soa, e aqui a gente na transcrição tem que ter o cuidado com trabalhar os uníssonos, então eu vou pensar nele o quê? Para o mi bemol, uma terceira, né, menor, inferior. No caso, né, aqui vai ficar lá maior, tom, lá tá dó, aqui é lá maior, tá entendendo? Então aqui vai ser o quê? Uma terceira menor, né, inferior. Para o tuba em si bemol, por exemplo, porque aí eu vou escrever o quê? Uma segunda maior em relação ao que está escrito, tá entendendo? Uma segunda maior, né, no caso o tom aqui, ó, ré maior, do sustenido, que lá é dó, tuba si bemol, uma segunda acima, ré, lá e ré. Agora, aí você diz, mas por que aqui uma segunda e não uma nona? É porque se você for ver, aqui nós só estamos fazendo uma terceira menor inferior para o mi bemol e uma segunda maior para o si bemol em relação ao que está escrito aqui. Mas na realidade o que está soando aqui vai estar soando uma sexta abaixo, que o som real é esse, e aqui vai estar soando uma nona abaixo, que no caso do som real aqui. Então eu quero que vocês compreendam isso aí, tá? Para ficar esclarecido o porquê que lá na instrumentação você conta 9 e porquê que aqui você conta uma segunda em relação ao si bemol ou uma segunda maior superior em relação ao si bemol e uma terceira menor, né, inferior em relação ao mi bemol, tá? Na instrumentação todas as notas lá são reais, tá? E aqui o contrabaixo de corda da orquestra, onde ele está escrito, ele soa uma oitava abaixo. Tanto é que eu separei aqui o trombone baixo, si bemol, que escreve trombone baixo si bemol, mas ele não é um instrumento transpositor. Mas também ele é um instrumento, e ele é um instrumento que toca o som real. Então, se for pedido para que você tire da parte do contrabaixo de corda para o trombone baixo si bemol, então você vai ter que escrever o trombone baixo si bemol na nota real. Então, em vez de você escrever o que está escrito aqui por baixo, você vai escrever justamente uma oitava abaixo do que está escrito, porque isso aqui é que é o som real, e o trombone baixo si bemol, né, escreve, tá, a nota real. Então aqui está até essa diferença para que vocês possam entender. Então espero que eu tenha tirado essa dúvida de vocês, tá? E no demais a gente vai continuar aí fazendo mais alguns vídeos até encerrar esse assunto da transcrição, tá? Nosso abraço aí, valeu!